no momento incômodo. Nós estamos vivendo agora uma caça às bruxas, nós estamos vivendo uma insatisfação única no Brasil, quer dizer, hoje nós estamos insatisfeitos com o governo, nós estamos insatisfeitos com legislação, nós estamos insatisfeitos com juízes, nós estamos insatisfeitos com tudo que existe. E acho que isso é muito importante do ponto de vista de democracia. Entretanto, a cada minuto que passa, eu tenho sentido, e não é nem mais um sentimento, mas é uma certeza, que as pessoas estão canalizando todos os seus esforços para reclamar e pouco de seus esforços para poder mudar um pouco dessa história. Pois bem, por que existe um país? Por que existem pessoas em um país? Por que a gente sai de casa todo dia para trabalhar? E definitivamente a resposta mais plausível, ela tem que ser para ser feliz. E eu quero traduzir esse para ser feliz pela palavra prosperidade, eu quero ser mais próspero. Como é que eu meço a prosperidade de um país? A medida mais comum de prosperidade de um país é a riqueza que o país gera. E essa riqueza a gente vai chamar tecnicamente de PIB, Produto Interno Bruto. Pois bem, o Produto Interno Bruto, que é o somatório de tudo aquilo que é produzido no país no decorrer de um ano, eu quero decompor ele de uma maneira diferente daquelas que nós somos habituados a ver nos jornais nacionais e nos programas. Eu quero falar que o PIB de um país ele é composto de 3 fatores. Fator número 1, empresário. O lucro do empresário. Quanto maior o lucro do empresário, maior o PIB. Quanto maior o lucro do empresário, maior o imposto que ele paga. Quanto maior o lucro do empresário, melhor o nível de treinamento e melhor o nível de remuneração que ele paga para o funcionário. Segundo componente desse item prosperidade, o imposto. Por mais liberal que queiramos ser, um país como o nosso, um país como o Brasil, ainda precisa prestar um suporte importante para a população dos menos favorecidos. E definitivamente, nesse momento, isso vem dos impostos. Como é que a gente viabiliza uma ascensão social? Como é que a gente viabiliza um equilíbrio de renda? Prestando um excelente serviço para a comunidade. E qual é o terceiro elemento? Óbvio, o terceiro elemento somos nós, a sociedade. Na medida em que o empresário ganha mais, de novo, ele distribui esses lucros que nos atingem, ele paga os nossos salários em dia, ele nos paga bônus, ele nos dá treinamento, ele nos dá formação e a gente cresce como gente. E isso nos faz mais felizes, isso nos permite comprar, isso nos permite atingir os objetivos econômicos da nossa família, isso nos permite pagar a educação para os nossos filhos, isso nos permite sermos mais prósperos. E isso depende também dos impostos. Quanto mais impostos forem arrecadados de maneira legítima e bem gastos, mais bem servida a sociedade. Muito bom. Agora eu quero enxergar essa questão da prosperidade, dessa fórmula toda, numa outra perspectiva. Pensa assim, a gente assiste um jornal nacional e assiste lê nos jornais, que o Brasil é a 7ª economia do mundo, depois virou 8ª, vai cair para a 9ª, ou o Brasil tem um PIB de 3 trilhões. Isso significa que somos um país rico e próspero? Não, porque falta uma variável. O PIB total de um país, ele indica a quantidade de dinheiro gerado nesse país, mas ele não diz o quanto disso equivale ou é apropriado a cada uma das pessoas que lá vivem. Se você pensar que nós temos aqui no Brasil 200 milhões de pessoas, a gente tem que fazer uma nova conta. Quanto é o PIB per capita? Quanto é o PIB para cada um desses moradores? E aí nós vamos descobrir que o nosso PIB é ridículo. O nosso PIB é muito baixo. O nosso PIB está absolutamente distante de qualquer nação que seja um exemplo de prosperidade. E esse é um ponto de preocupação que eu quero começar a aprofundar. Como é que eu entendo se esse PIB baixo pode ser melhor ou pior? Entra uma nova variável. Qual é a variação da renda média da população? Olha que interessante. Se eu tenho um PIB per capita alto, entretanto eu tenho um desequilíbrio de renda, ou seja, eu tenho muita gente ganhando muito e outras tantas pessoas ganhando muito pouco, isso significa que eu tenho um país rico que em média tem uma boa renda, entretanto eu tenho muita pobreza. O grande objetivo é ter um PIB per capita relativamente alto, entretanto, e mais importante, uma homogeneidade de distribuição desse PIB. Ou seja, que a maior parte das pessoas ganhe um número relativamente próximo. Isso significa que eu tenho uma sociedade equilibrada. Bom, você já deve ter concluído que o Brasil consegue pecar fortemente nos dois quesitos. O nosso PIB é baixo e o nosso desequilíbrio é quase que uma piada. Nós temos 1% da população com 80% da renda e os outros
99% da população com 20% da renda. Isso gera esse tipo todo de mazela que nós vivemos aqui no país. Muito bem, o que a gente pode fazer para isso? A primeira coisa é entender essa fórmula do PIB per capita. E a fórmula que eu quero propor é super simples. Para eu definir o PIB per capita, a primeira variável que eu tenho que levar em consideração é qual é o perfil da minha população. Quantas pessoas nesse país, Brasil, hoje estão aptas a trabalhar? E aqui eu tenho uma boa notícia. Nós somos os países do mundo que tem o maior número potencial de pessoas aptas a trabalhar. Pessoas entre 15 e 70 anos que estão ávidas a trabalhar. Basta ter trabalho. Então, com relação a esse quesito, um ponto positivo para a gente. Quando eu multiplico essa população apta a trabalhar pelo número de pessoas empregadas, aí eu acho que a gente tem uma segunda boa notícia. Significa que, apesar dos pesares, a nossa taxa de desemprego ela ainda é relativamente controlável. Então vamos pensar qual é a terceira variável. Eu tenho que ter muita gente apta a trabalhar, com muito emprego para que todas possam trabalhar. O primeiro quesito nós vamos bem, no segundo nós somos bem e estamos indo mal agora. Aí vem a terceira coisa, essas pessoas têm que trabalhar muitas horas. O que são muitas horas? São as horas suficientes para gerar uma boa renda e ao mesmo tempo ter uma boa qualidade de vida. O que para padrões brasileiros equivale a dizer 40 a 44 horas por semana. E outra boa notícia, o Brasil é um país de gente trabalhadora. O nosso índice de horas trabalhadas ele é bastante positivo e nós trabalhamos dentro de qualquer estándar global. Então, fator 1, perfil da população, nós vamos bem. Fator desemprego piorou muito. Intensidade de trabalho, número de horas trabalhadas, nós estamos indo bem. Agora vem um fator que assusta. Cada uma dessas pessoas que está no perfil e que trabalha X horas, o quanto ela produz de verdade. E aí nós vamos descobrir que os nossos números são dos piores números do mundo. Tecnicamente isso se chama produtividade. Ou seja, produtividade é o quanto cada uma das pessoas que trabalha conseguiu gerar para compor esse PIB brasileiro. E de que maneira eu posso melhorar a produtividade? De maneiras relativamente simples. Estabelecimento de métodos e processos, educação da população, treinamento da população, inovação, tecnologia. E eu vou me restringir a esses 5. Esses 5 me preocupam sobremaneira. Vocês sabiam que o Brasil é um dos países mais fechados do mundo com relação ao mercado internacional? Vocês sabiam que nós somos colocados além do que seria a posição 180? Nós somos comparados a países que achamos fechados e nós somos mais fechados ainda. Essa é uma questão que ela é muito crítica, porque se por um lado ela é interpretada como uma proteção aos nossos negócios do Brasil, ela ao mesmo tempo significa que nós não estamos recebendo investimento e tecnologia do exterior. E aí eu devo dizer que inovação e tecnologia são fatores que, quando provocados, trazem vantagens para toda a população. Vocês se lembram da época do Collor, quando nossos carros foram chamados de carroças? A partir daí passamos a produzir carros de verdade. Hoje nós estamos estagnados. Precisamos abrir o mercado. Isso também não depende da gente. E educação e treinamento? Opa, essa é uma variável que definitivamente ela depende de cada um de nós. E aí vem uma grande provocação. O quanto você investiu da sua própria renda no ano passado para fazer um treinamento, para fazer uma formação educacional de qualidade, ou o quanto você ficou esperando que a sua empresa ou algum parceiro de negócio pagasse para você a sua capacitação. Ah, Adriano, eu não tenho dinheiro para pagar, vai me apertar. Opa, isso só depende de você. Essa é a variável principal que pode mudar a sua vida e essa é a variável principal que você pode manejar para você poder alavancar esse índice de prosperidade do Brasil. Então, resumindo tudo isso, um país próspero tem um empresário feliz, que investe mais, aumenta os negócios, se pagam mais impostos e esses impostos se reverberam em serviços para a comunidade. E a sociedade é beneficiada pelos serviços dos impostos e também pelos benefícios dos negócios do empresário que cresceram. Mas não basta essa sociedade ganhar dinheiro, ela tem que ganhar dinheiro de maneira equilibrada para que a gente elimine os bolsões de pobreza e tenha uma sociedade mais justa. Agora, para que eu tenha uma sociedade mais justa, eu preciso ter mais gente trabalhando com menor taxa de desemprego e trabalhando muitas horas. Agora, trabalhar muitas horas sem qualidade
é o fator que mais nos preocupa, porque hoje é o que coloca o Brasil em um baixo índice de produtividade. Como você pode melhorar isso? Como eu posso melhorar isso? Me preparando através de cursos, através de treinamentos, através de busca de processos, através de aprendizado no trabalho e acreditando que a gente pode abrir as portas do mercado brasileiro para o mercado internacional para que a gente aumente a competição e consiga de fato construir um país próspero dentro dessa próxima geração. Mas não se esqueça, comece sempre pela variável que você domina, e a variável que você pode dominar é educação, treinamento e saúde.